Fala galera, tudo beleza? Vamos para o nosso segundo exercício da série Um Exercício por Dia durante um ano. Serão 365 exercícios ao todo resolvidos e comentados para você. E hoje vamos de Enem. Então, um exercício de 2018, bastante contextualizado, a cara do Enem. Então ele joga um textão enorme e a gente tem que interpretar muitas vezes esse texto, ou às vezes ele só coloca um texto enorme e você não utiliza praticamente nada daquela informação para que você consiga sair do resultado. Então, uma dica boa é tentar fazer uma leitura dinâmica e ir direto ao ponto. Isso às vezes é muito útil. A importância da leitura, por exemplo, no nosso dia a dia, facilita bastante essas técnicas de leitura dinâmica. Então, fica uma dica. Vamos para o exercício. Bom, aqui nós temos um problema da versão de 2018, onde ele fala sobre a tela dos smartphones e tablets. Então ele diz que os primeiros modelos eles tinham telas resistivas. Hoje a gente sabe que a maioria dos aparelhos tem telas capacitivas. As resistivas são telas que são mais baratas e, por outro lado, ela tem também a vantagem de você conseguir usar canetas e objetos para que você consiga interagir com a tela. Já as telas capacitivas elas são muito mais precisas, elas utilizam de uma energia acumulada para acionar alguma área da tela, ela é muito mais precisa, porém muito mais cara e é um pouco mais limitada em relação ao tipo de caneta que você usa. Então é interessante, né? E é mais ou menos o que ele fala nessa primeira parte do texto. Ele coloca aí uma tela de perfil do lado esquerdo da imagem e um circuito elétrico correspondendo aí a alguns elementos, alguns resistores e uma fonte, que seria a bateria desse aparelho. E ele fala o seguinte, que a simplificação de um circuito formado pelas placas, são várias camadas que existem nessas telas, em que A e B, repare os pontos A e B, eles representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Então você pode apertar aqui na tela no ponto A e essa chave vai fechar, ou no ponto B, onde essa chave aqui vai fechar. Então ele pergunta ali embaixo, ó, qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Interessante, né? Repare que quando a gente aciona essa região desse circuito elétrico, essa chave vai fechar, desabilitando então esse resistor. Então as correntes não vão passar por esse resistor aqui de 4 kΩ, ou seja, 4.000 ohms de resistência elétrica. Então, se ele está pedindo aí a resistência equivalente, então a gente vai desconsiderar esse resistor que está entre os pontos A e B e trabalhar então somente com os resistores de 4.000 ohms que estão em paralelo, que serão esses, e em série com esse outro resistor também de 4.000 ohms. Então a gente sabe o seguinte, que a gente pode trocar dois resistores que estão em paralelo, no caso esses dois aqui, por um equivalente, e a dica aqui é, se eles têm o mesmo valor, você pode trocar por um da metade do valor deles. Então a resistência equivalente entre esses dois, ela vai ser justamente da metade dos dois, que será 2 kΩ. Como a gente chega nesse resultado? Bom, você sabe que quando você tem dois resistores em paralelo, a gente pode calcular a resistência equivalente deles simplesmente multiplicando o valor dos dois e dividir pela soma dos seus valores. É justamente por isso que, se eles forem iguais, repare, eu vou colocar uma situação genérica, a gente vai ter R vezes R, então vai ficar R ao quadrado, dividido por 2R. Então a gente pode fazer aqui uma simplificação, a gente corta um R de cima com esse R de baixo, a gente chega então no R sobre 2. Legal, né? Eu já me deparei com uma questão em que ele pede para demonstrar que quando você tem dois resistores em paralelo de mesmo valor, você pode trocar por um da metade do valor deles. Então, é uma consequência algébrica disso. Então, repare que quando a gente tem isso, eu vou fazer só uma seção aqui desse circuito, onde a gente vai ficar com
esse novo resistor equivalente, que vai estar ligado em série com aquele resistor que está ali embaixo. Vou colocar um quadrado nele aqui, azul. Então a gente percebe que eles ficarão em série. Então a gente vai ter esse REQ que nós calculamos aqui, que tem o valor de 2 kΩ. Ele vai ficar em série com aquele resistor que ali embaixo está de 4 kΩ. E a gente sabe que então, por fim, a resistência equivalente entre dois resistores que estão ligados em série é a soma deles, né, dos dois. Então, a resistência equivalente total do nosso circuito, eu vou chamar de RQET, vai ser 2 mais 6, que vai gerar, então, portanto, 6 kΩ. Repare que é uma questão bastante tranquila. A observação ela deve ser feita, então, observando, analisando esse circuito, e com isso a gente resolve esse problema de uma maneira tranquila também. Um abraço para vocês e até amanhã.